Nós estamos de volta, nós vivemos em uma sociedade de informação constante, com velocidade e desejo de consumo rápido de tudo aquilo que nos cerca. Ao mesmo tempo em que esse consumo facilita diversas atividades da nossa vida, essa rapidez estimula que usemos cada vez mais as redes sociais. E usando as redes sociais por muito tempo, isso pode trazer vários problemas mentais. Será que a rede social pode influenciar na saúde mental? Procuramos Clenderson Xavier, que é psicólogo, e explica. A gente precisa entender que, primeiramente, rede social é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, a questão não é a rede social em si, mas é como a pessoa faz o uso da rede social. Como, por exemplo, tem pessoas que fazem divulgação do seu trabalho, tem pessoas que fazem divulgação, né, do seu produto através das redes sociais. Agora, tem pessoas que muitas vezes utilizam a rede social como um processo aí de autoafirmação, uma necessidade de autoafirmação, né? E tem alguma coisa de errado com isso? De forma alguma. A pessoa utiliza a rede social da forma que ela quiser. Porém, precisa estar consciente de que o uso e a forma como ela usa a rede social tem consequências. Porém, quais seriam os impactos para a sociedade? Vários impactos, né? Dentre elas, a dependência, a tão falada dependência digital hoje em dia, né? Que a pessoa muitas vezes ela tem essa necessidade de likes, essa necessidade de visibilidade, né? Estar sempre em evidência, buscando sempre formas aí de se expor na rede social para que ela se sinta melhor, né? Porque ela precisa dessa aprovação de outras pessoas. E o que acontece com a pessoa nesse sentido? O cérebro libera a dopamina e faz com que isso seja um elemento reforçador para que ela sempre busque aquilo, ou seja, torna aquela quantidade de likes ali, né, a forma como ela utiliza a rede social, como uma forma de prazer, uma busca por prazer e de satisfação. Nesse caso, quando nós falamos sobre a dependência digital, é justamente quando a pessoa ela modifica, ou seja, tem uma alteração na rotina dela, porque ela passa a depender daquilo, mesmo que de uma forma inconsciente, né? Então, desse ponto de vista, o uso das redes sociais ela se torna prejudicial. E aí que está o perigo, pois prejudica o convívio social. Porém, ainda não é uma dependência digital, de acordo com ele. Aqui no meu consultório, muitas vezes eu atendo alguns casais que têm essa reclamação, como por exemplo, às vezes o marido ou a esposa só fica no celular, né, acorda e vai direto pro celular, vai dormir, tá lá no celular e não tem aquele tempo ali dedicado ao casal, né? Nesse caso, ele configura como uma dependência? Não, é uma situação comportamental que pode ser trabalhada. A dependência digital, no caso, ela apresenta alguns sinais, como por exemplo, a irritabilidade. A pessoa fica extremamente irritada, né, e às vezes até meio agressiva, quando ela fica longe do celular ou da internet. Aí, nesse sentido, quando a gente percebe que existe ali uma mudança na rotina em que a internet influencia diretamente, né, na rotina da pessoa, nós podemos configurar como uma certa dependência. Mas quando buscar por uma ajuda, neste caso, fazer a autoavaliação é de suma importância. Geralmente não tem a questão da da autoconscientização, né? A pessoa não consegue se perceber nesse sentido. Então é importante, às vezes, ela prestar atenção, às vezes, nos toques que o marido, a esposa dá ali e fala, olha, está muito no celular. Às vezes, por exemplo, a pessoa ela perde alguns compromissos importantes por causa do uso do celular, da rede social. Às vezes a pessoa ela fica pensando, por exemplo, né? Nossa, ela está executando uma tarefa importante, está trabalhando, mas está pensando ali qual foi a notificação que chegou. Às vezes ela está conversando, né, normalmente com uma pessoa, ela escuta o barulho do celular e às vezes ela deixa de prestar atenção na conversa para poder pensar, será que é alguma mensagem? Será que é alguma notificação? Será que é algum e-mail? Será que é aquela mensagem que eu estava esperando? Tratamento não tem, de acordo com ele, porém é bom usar o bom senso para saber o limite de usar a rede social. Por exemplo, nesse caso, né, dessa dependência digital, ela não é configurada como um transtorno psiquiátrico. Portanto, vai mais dessa autoconscientização, vai mais da pessoa ela se perceber, ela perceber que precisa de uma ajuda e buscar, sim, um acompanhamento psicológico se for preciso. Mas algumas dicas são importantes, Luiz, nesse caso. Como, por exemplo, vai almoçar, deixa o celular no silencioso, né, tá indo dormir, deixa o celular ali no modo avião, no silencioso ou emergencial, para que só receba ligações de pessoas que são contatos importantes, né, parentes, familiares nesse sentido. Tá conversando com uma pessoa? Desliga o celular um pouquinho, presta atenção na conversa.
Quando seguir essas sugestões se torna algo difícil, quando seguir essas sugestões se torna quase que impossível, né, a pessoa não consegue seguir essas dicas, daí é importante ela buscar ajuda.